próxima janela que nós vamos estudar é a janela de parâmetros, tá? Para isso eu vou abrir aqui o DER. Então eu vou ter aqui uma tabela chamada contábil parâmetros. Observe que ela é uma janela, vai ser uma janela simples, né? Uma tabela onde ela só recebe aqui o ID da empresa, mas que ela tem vários campos, tá? Aqui no banco de dados, eu certamente já possuo a tabela contábil parâmetros. Aqui está, onde eu tenho um registro aí armazenado. Legal? Bom, o que é que eu faço então no servidor para construir essa janela aí? No servidor, eu vou criar primeiramente o DTO. Né? Então eu tenho aqui um contábil parâmetros DTO, ok? E vai representar aí os dados da minha tabela. Além do DTO, eu preciso criar o HBM, né? Que é o arquivo utilizado pelo Hibernate aí para fazer o mapeamento. Feito isso, eu venho na minha interface e declaro os métodos que serão disponibilizados para a aplicação cliente, né? Os métodos que serão disponibilizados lá como serviço no Web Service. E implemento esses métodos aqui, né? Cada um dos 4 métodos: o método de exclusão, o método de atualização e os 2 métodos de consulta, né? Sendo que um deles controla aí a paginação. Isso é o que eu faço no lado do servidor, né? O trabalho aqui no lado do servidor é até fácil, né? No lado do cliente, o que é que eu devo fazer? A primeira coisa que eu faço no lado do cliente é criar a View Model, né? Você vai fazer a chamada lá na janela principal, como nós já vimos, é só selecionar uma aba, né? E aqui dentro de View Model Contabilidade, eu vou criar um contábil parâmetros. Vamos ver onde é que ele se encontra aqui, ó. Contábil parâmetros View Model. Ele possui as mesmas variáveis que nós vimos anteriormente. O construtor, o registro selecionado, os métodos para paginação, salvamento, aqui o momento de salvar o método onde eu atualizo, eu salvo o meu registro. Lembrando que como ele tem o ID da empresa, eu atribuo a empresa principal aqui da aplicação que nós já vimos ao objeto empresa do objeto selecionado. Tem o atualizar lista contábil parâmetros, que é o método que controla a minha paginação, excluir o objeto e controlar a visualização nas janelas, tá? View Model também é padrão, essa View Model aí, né? De uma janela simples como essa, sem pesquisa, tá? Depois que eu faço isso, eu crio a minha janela, né? Que é composta, como nós já sabemos, por 3 partes. Então eu tenho aqui uma contábil parâmetros principal, contábil parâmetros lista e contábil parâmetros, né? A contábil parâmetros principal, ela contém aqui um tab control com 2 tab itens, né? O primeiro tab item ele vai exibir a lista, tá? E ele vai mostrar de acordo com esse islistar, esse bind islistar aí, ok? Já o contábil parâmetros, né, esse tab item que está exibindo o contábil parâmetros, que é a minha janelinha onde tem os edits, eu vou mostrar de acordo com o isEditar. Okay? Se o isEditar tiver true, ele vai exibir então esse tab item aí, ok? Os métodos, né, são iguais ou seguem o mesmo padrão da janela que nós vimos anteriormente, tá? O contábil parâmetros lista, ele então vai ter aqui a nossa data grid, que está vinculada à nossa lista contábil parâmetros, e cada item selecionado vai estar vinculado ao nosso objeto lá, contábil parâmetros selecionado. Ok? Temos todas as colunas aí. E finalmente nós temos o contábil parâmetros, que é quando o usuário ele está inserindo ou editando dados, né? Bom, aqui eu vou informar a máscara, os níveis, né? Vou informar conta por alguma coisa, se ele compartilha ou não o plano de contas, se ele compartilha históricos, enfim, todos esses parâmetros. A explicação desses parâmetros aí
ela se encontra aqui, né? Olha, veja que os campos aqui, eles têm as explicações, tá? Então dê uma olhada com calma aí no DER para você compreender para que serve cada um desses campos. E aqui nas contas nós vamos inserir a classificação das contas, né? Embora essa janela não tenha pesquisa, seria interessante que o usuário pudesse aqui fazer uma pesquisa pela conta contábil para ele já trazer a classificação da conta diretamente para esse edit, tá? Para o treinamento nós vamos deixar assim, né? Mas se você quiser implementar, ficaria interessante, ficaria legal fazer a pesquisa para trazer diretamente a classificação para cá, tá bom? Bom, vamos executar então e observar o funcionamento dessa janela. Parâmetros, eu vou incluir então um novo parâmetro aqui, a máscara. É a máscara que nós vamos utilizar aí na aplicação, tá? Por exemplo, poderia utilizar uma máscara dessa forma aqui, ó. Essa máscara ela tem 3 níveis. Como é que eu vou informar a conta? Por código ou por máscara? Formar por máscara. Como é que eu vou compartilhar o plano de contas? Informar que sim. Vou compartilhar os históricos? Sim. É possível alterar o lançamento de outro sistema? Sim. Né? Por exemplo, o Contas a Pagar lá fez um lançamento aqui contábil. Eu posso alterar esse lançamento ou não? Sim, posso alterar. O histórico é obrigatório? Sim. É permitido o lançamento zerado? Sim. Né? Depois esse lançamento pode ser alterado. Ele gera o SPED? Sim ou não? Você vai informar aqui. Qual é a forma de escrituração do SPED? É o livro diário completo? É o livro diário com escrituração? Ou é o livro balancete diário? Vamos colocar o livro diário completo. Como é o nome do livro do SPED? Seria aqui um nome qualquer, diário SPED, por exemplo. Como é que fica a assinatura da direita? E aqui você vai inserir como é que vai ficar essa assinatura da direita, né? Que esse campo, inclusive, ele tem que ser um pouquinho maior, tá? Ok? E aqui você vai informar a conta do ativo, né? Conta do ativo 1, conta do passivo 2, conta do patrimônio líquido 1.01, conta de depreciação acumulada 2.02. Aqui você vai inserindo a classificação das contas. E aí, como eu mencionei, seria interessante, né, que houvesse aqui a pesquisa para informar essas contas, tá? Que você vai informar o ID dos históricos padrões. Qual é o histórico padrão do resultado? O 2. Qual é o histórico padrão do lucro? O 5. Qual é o histórico padrão do prejuízo? O 7. Tá? Como aqui você também está informando o ID, seria legal que você fizesse uma pesquisa por esse histórico, né? E já até mostrasse aqui para o usuário tanto o ID como a descrição desse histórico. Legal? Clique em salvar. Esse registro será salvo com sucesso e vai aparecer aqui no nosso banco de dados.